Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A nossa aula de hoje é de português, é a nossa aula de número 12 e o tema da aula de hoje é conjunção. Conjunção é a palavra invariável que liga dois elementos de mesma natureza ou une uma oração à outra. Locução conjuntiva é o grupo de palavras que exerce a função de conjunção. Considere estas três afirmações. A educação no Brasil vem melhorando aos poucos. O governo precisa investir mais nesse setor estratégico. A educação é fundamental para o futuro de um país. Cada uma dessas afirmações constitui uma oração, frase com verbo. Em um texto, no entanto, muito dificilmente elas apareceriam assim, separadas entre si. O mais provável é que seriam reunidas formando uma única frase. Então vamos ver como essas três orações ficariam formando uma única frase. A educação no Brasil vem melhorando aos poucos, mas o governo precisa investir mais nesse setor estratégico, porque a educação é fundamental para o futuro de um país. Então aqui nós temos duas conjunções, né? Conjunção mas e a conjunção porque. Então lembrando que conjunção, né, é a palavra invariável que liga uma oração a outra ou dois elementos de mesma natureza. Neste caso aqui, ele está ligando uma oração a outra, né? Então nós temos que essa oração é ligada a essa pela conjunção mas e esta oração é ligada a esta pela conjunção porque. Educação e ciência constituem a base do futuro de um país. Então nós temos aqui que educação é núcleo do sujeito e ciência também é núcleo do sujeito. Nesse caso aqui, a conjunção e estabelece uma conexão entre duas palavras de mesma função, beleza? Já que as duas exercem a função de núcleo do sujeito. Então nós temos que as conjunções, por estabelecerem uma conexão, um vínculo entre duas palavras de mesma função ou entre duas orações, são também chamadas de conectivos. Em muitos casos, a conjunção é constituída por mais de uma palavra. Nesse caso, a expressão denomina-se locução conjuntiva. A manhã estava linda, no entanto, não havia ninguém na praia. Então aqui nós temos a locução conjuntiva no entanto. Faremos uma grande festa assim que terminar o ano letivo. Então aqui nós temos outra locução conjuntiva, assim que. Então vamos ver a classificação das conjunções ou locuções conjuntivas. Duas orações, dependendo das relações que se estabelecem entre elas, podem se ligar uma à outra por meio de dois mecanismos linguísticos: a coordenação e a subordinação. Vamos ver o exemplo. O feriado começou, as praias estão lotadas. Note que as duas orações apresentam-se isoladas uma da outra, separadas pelo ponto. Elas poderiam ser reunidas por uma conjunção e assim formar uma só frase. O feriado começou, por isso as praias estão lotadas. Nessa nova frase, embora as orações apareçam ligadas pela conjunção, elas continuam mantendo sua autonomia. A oração 1 não depende da oração 2, nem a oração 2 depende da oração 1. Cada uma delas é autossuficiente em sua estrutura, ou seja, elas são independentes uma da outra. Orações independentes entre si recebem o nome de orações coordenadas, e a conjunção que as liga classifica-se como conjunção coordenativa. O feriado começou, por isso as praias estão lotadas. Então aqui nós temos uma locução conjuntiva coordenativa. É uma locução conjuntiva porque mais de uma palavra forma conjunção, já que uma oração é independente da outra. E essas orações são orações coordenadas. Relações de coordenação.
Quanto ao sentido ou valor semântico, as conjunções e locuções conjuntivas coordenadas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Relações de coordenação aditivas. Ligam dois termos ou duas orações expressando ideia de adição, soma ou acréscimo. E, nem, não só, mas também. O domingo começou e as crianças invadiram a pracinha. Ele não só brigou com o gerente, como pediu demissão. Então aí nas duas frases temos que as conjunções dão uma ideia de adição, soma ou acréscimo. Adversativas estabelecem relação de oposição, contraste ou sentido adverso entre dois termos ou duas orações. Mas, porém, todavia, contudo, e com valor de mas, senão, entretanto, no entanto, não obstante, etc. Observei detalhes da casa, mas não havia nada errado. O local não era turístico, contudo, ele queria ir à ilha. Alternativas. Ligam palavras ou orações, estabelecendo entre elas uma relação de alternância ou exclusão. Ou, ora, ora, já, quer, seja. Ou o visitante estava transtornado ou disfarçava bem suas reações. Os moradores ora nos olhavam, ora se escondiam. Conclusivas. Iniciam orações que expressam conclusão ou ideia, consequente do que se disse anteriormente. Logo, pois, depois do verbo, portanto, assim, por isso, por conseguinte, etc. A repórter não tinha crachá, portanto, não poderia fazer a entrevista. As férias chegaram, por isso os estudantes estão felizes. Explicativas. Ocorre quando a segunda oração coordenada dá uma explicação sobre o motivo ou razão do que se afirmou na primeira. Que, com sentido de porquê, pois antes do verbo, porque, porquanto. Jamiro me emprestou um boné, pois havia muito sol. Não façam barulho, que as crianças estão dormindo. Quando a conjunção liga duas palavras de mesma função, também se classifica como coordenativa. A chuva e um vento forte frustraram os planos de nossa caminhada pela praia. Ela não gosta de televisão, prefere música ou leitura. Pessoal, agora que nós terminamos de ver as relações de coordenação, vamos ver agora as relações de subordinação. Aprendi muito cedo que não podia contar com ninguém. Na oração 1 aparece um verbo de sentido incompleto aprendi. A oração 2 junta-se à oração 1 para complementar o sentido do verbo aprendi e assim formar a estrutura e o sentido geral da frase. Então nós temos aqui, aprendi muito cedo que não podia contar com ninguém. Aprendi muito cedo é a oração principal, que é a conjunção subordinativa. Não podia contar com ninguém é a oração subordinada. Então, podemos dizer que a oração 2, por servir de complemento para a oração 1, é uma oração dependente. Oração subordinada, oração dependente de outra. Oração principal, oração a qual se associa uma subordinada. Conjunção subordinativa, conjunção que liga, vincula uma oração subordinada à sua oração principal. Conjunções subordinativas integrantes iniciam orações subordinadas substantivas. As duas palavras que mais comumente exercem o papel de conjunção integrante são que e se. Ele estava certo de que venceria facilmente a competição. Ele estava certo de é a oração principal, que venceria facilmente a competição é a oração subordinada substantiva. Por acaso você viu é a oração principal.
Se os professores já chegaram, é a oração subordinada substantiva. Conjunções subordinativas adverbiais. As conjunções desse tipo introduzem orações subordinadas adverbiais e classificam-se de acordo com a relação semântica que estabelecem entre a oração adverbial e sua respectiva oração principal. Classificam-se em condicionais, causais, comparativas, conformativas, consecutivas, concessivas, finais, temporais, proporcionais e integrantes. Condicionais. Iniciam orações que exprimem condição ou hipótese para que o fato da oração principal aconteça. Se, caso, contanto que, salvo, se, a menos que, a não ser que, desde que, dado que. Caso se confirme essa notícia, haverá mudanças na economia. Se fosse domingo, iríamos ao clube. Pessoal, aí não tem muito segredo, né? São conjunções que exprimem condição ou hipótese, né? Para que o fato da oração principal aconteça. Caso essa notícia se confirme, vai haver mudanças na economia. Se fosse domingo, as pessoas desse exemplo iriam ao clube. Causais. Introduzem orações que indicam causa, motivo ou razão do fato expresso na oração principal. Porque, como, com significado de porquê, pois, que, com significado de porquê, porquanto, já que, visto que, desde que, uma vez que, etc. Lembrando que aqui são conjunções, né? Porque, como, pois, que, porquanto. E aqui são locuções conjuntivas. Já que, visto que, desde que, uma vez que. Já que é formada por mais de uma palavra. Como o fato ocorreu ano passado, lembro-me bem da data. O resultado ainda não saiu porque a contagem dos votos não terminou. Então nós temos aqui que são conjunções que introduzem orações que indicam causa, motivo ou razão do fato expresso na oração principal. Então nós temos aqui, oração principal, o resultado ainda não saiu porque a contagem dos votos não terminou. Então indica a causa ou motivo da oração principal ainda não ter sido concretizado. O resultado ainda não saiu porque a contagem dos votos não terminou. Comparativas. Iniciam orações que estabelecem uma comparação com o elemento expresso na oração principal. Como, que, do que, depois de mais, menos, maior, menor, melhor, pior. Qual, depois de tal, quanto, depois de tão ou tanto, bem como, assim como, etc. Agora ele vive como sempre quis. A casa era como um oásis no meio do nada. Lembrando aqui que nós temos um que é um verbo subentendido aqui. A casa era como é um oásis no meio do nada. Conformativas. Introduzem orações que expressam ideia de conformidade ou acordo em relação a um fato expresso na oração principal. Conforme, como, com sentido de conforme, consoante, segundo, etc. Os planos deram certo, conforme haviam previsto os investidores. Uma nova fase começou na economia, segundo os analistas brasileiros. Então aqui não tem muito o que explicar, né, pessoal? Então, introduz orações que expressam a ideia de conformidade ou acordo em relação ao fato expresso na oração principal. Então, os planos deram certo, conforme haviam previsto os investidores. Consecutivas. Iniciam orações que exprimem consequência ou efeito do fato expresso na oração principal. Que, depois de tal, tanto, tão ou tamanho, presentes na oração principal. De modo que, de forma que, de sorte que, etc. O voo estava tão atrasado que dormimos no saguão. Estava tão calor que me senti mal.
Ele demorou tanto que perdi a noção das horas. Então aqui exprime uma consequência, né? Ele demorou tanto, como consequência disso, perdi a noção das horas. Estava tão calor, como consequência disso, me senti mal. O voo estava tão atrasado, como consequência disso, dormimos no saguão. Concessivas. Introduzem orações que indicam concessão ou permissão, ou seja, exprimem um fato que contraria a ação principal, mas não é capaz de impedi-la. Embora, conquanto, ainda que, mesmo que, posto que, se bem que, por mais que, nem que. Pessoal, lembrando que embora e conquanto são conjunções, e ainda que, mesmo que, posto que, se bem que, por mais que, nem que, são locuções conjuntivas. Partiremos cedo, mesmo que chova. Então, introduz orações que indicam concessão ou permissão. Exprimem um fato que contraria a ação principal, mas não é capaz de impedi-la. Então aqui, mesmo que chova, eles partirão cedo. A boa surpresa aconteceu, ainda que já não esperássemos. Mesmo que nós já não esperássemos, a boa surpresa aconteceu. Finais. Iniciam orações que indicam finalidade em relação ao fato expresso na oração principal. Que, para que, a fim de que, porque, com o sentido de para que, etc. Relembrei o ocorrido para que pudesse entendê-lo melhor. Relembrei o ocorrido com a finalidade de entendê-lo melhor. O governo enviou ajuda a fim de que a população ficasse abrigada. O governo enviou ajuda com a finalidade da população ficar abrigada. Temporais. Introduzem orações que indicam o tempo ou o momento em que determinado fato ocorreu. Quando, enquanto, depois que, logo que, assim que, etc. A fala da candidata era bastante firme quando começou o discurso. Ela mora aqui desde que se casou. Proporcionais. Iniciam orações que expressam proporção ou simultaneidade em relação a outro fato. A proporção que, a medida que, quanto mais, mais, quanto menos, mais. Quanto mais a noite avançava, mais a casa se enchia de luzes. Os resultados eram divulgados à proporção que saíam. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.